Aleluia. Ao único que era, que é e que sempre será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A Ele que é o caminho, a verdade e a vida em si mesmo. A Ele que é o primogênito de Deus sobre toda a criação. A Ele que é a imagem invisível do Deus invisível. A Ele que é tudo em todos. A Ele, Jesus, seja toda adoração. A Ele, Jesus, seja toda glória. A Ele, Jesus, seja toda honra. A Ele, Jesus, seja toda a nossa vida. Nós adoramos você, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós precisamos de você. Nós te queremos, Jesus. Você é tudo que nós dependemos nessa noite. Você é tudo que nós queremos ver aqui hoje à noite. Jesus, é tudo para você. É tudo sobre você. Jesus, você é o começo de tudo. Você é o meio das coisas. Você é o final delas. Tudo subsiste em você, Jesus. Tudo existe por meio de você. E tudo que existe, existe para você, Jesus. Por isso nós te damos a nossa vida. Nós te damos a nossa adoração. Nós te damos o nosso coração, Jesus. Nós te damos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós te damos o lugar, Jesus, principal nesse lugar, Jesus. Nós te damos o centro desse lugar. Nós te damos o centro da nossa vida. Nós te damos o altar do nosso coração, Jesus. Nós te damos tudo, Jesus. Nós te damos tudo, Jesus. Nós te damos tudo, Jesus. Enquanto o Senhor não for tudo para nós, nós não estaremos satisfeitos, Jesus. Nós estamos famintos de você, Jesus. Nós estamos famintos do seu coração. Nós queremos saber o que é o que o Senhor está pensando sobre nós. Nós queremos saber o que é que o Senhor está sentindo sobre nós. Nós queremos saber o que é que o Senhor está pensando sobre Severina. O que é que o Senhor está querendo fazer nessa cidade, Jesus. Nós queremos entender e nós queremos entrar naquilo que o Senhor está fazendo, Jesus. Por isso nós te chamamos aqui hoje à noite. Não faz sentido nenhum para nós um culto sem a sua presença, Jesus. Não faz sentido nenhum para nós um culto sem você. Não faz sentido nenhum para nós um culto sem a sua face estabelecida, Jesus, sem o seu coração manifesto, sem os seus passos nesse lugar. Nós não queremos estar aqui, Jesus. Por isso nós te chamamos aqui agora. Vem aqui, Jesus. Nós te chamamos aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus. Nós queremos que esse lugar se torne um ambiente seguro, onde o Senhor possa vir. Porque aqui ninguém quer usar você, Jesus. Ninguém quer te usar aqui, ninguém quer pegar nada das suas mãos, ninguém quer roubar as suas bênçãos. Nós só queremos um lugar aos seus pés, Jesus. Nós só queremos um lugar aos seus pés, porque nós temos um perfume para quebrar nos seus pés. Nós temos nossos cabelos, Jesus, para enxugar os seus pés. E nós temos, Jesus, os nossos lábios para beijar o Senhor, Jesus. Então vem aqui hoje à noite, Jesus. Nós te chamamos, nós imploramos pela sua presença. E nós dependemos tanto de você, Jesus. Tanto de você, Jesus. Nós dependemos tanto de você, Jesus. Nós somos tão dependentes, tão carentes da sua presença. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus, porque aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, ninguém nunca faria e nenhum nunca vai fazer. Obrigado, Jesus, porque ninguém me ama como o Senhor me ama. Obrigado, Jesus, porque ninguém nunca me abraçou como o Senhor me abraça. Obrigado, Jesus, porque ninguém nunca me tocou como o Senhor me toca. Obrigado, Jesus, porque nessa noite eu sei que todos que estamos aqui seremos abraçados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque essa noite todos nós seremos tocados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não se limita a um lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não se limita a uma pessoa. Mas a Bíblia diz, Jesus, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. E aqui está uma igreja quebrantada, Jesus. Aqui está uma igreja contrita, implorando pela sua presença, Jesus, implorando pela sua manifestação. Por isso, Jesus, pode vir nesse lugar. Nós te esperamos, Jesus. Esperamos, Jesus. Nós te esperamos. Te amamos, nós te amamos. Como nós te amamos, Jesus. Como nós te amamos, Jesus. Como nós te amamos. Espírito Santo, obrigado porque você é o nosso melhor amigo. Obrigado, Espírito Santo, porque você sempre vem. Obrigado, Espírito Santo, porque você sempre está. Obrigado, Espírito Santo, porque você é o nosso Paracletos, aquele que não nos abandona por nada, nosso parceiro, nosso amigo fiel. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que revela Jesus para nós e em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado porque se nós estamos aqui, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Se existe alguém aqui hoje à noite, Espírito Santo, que ainda não foi convencido do pecado, que ainda não foi convencido da justiça e do juízo, que isso aconteça hoje à noite.
Espírito Santo, nós te damos liberdade. Enche esse ambiente com a sua presença. Espírito Santo. Espírito Santo, se existem pessoas aqui presas em vícios, se existem pessoas aqui presas, Espírito Santo, nelas mesmas, o Senhor tem a verdade que nos liberta. Isso vem e nos liberta hoje à noite. Se existe alguém aqui preso em religião, nos liberta hoje à noite. Espírito Santo, se existem jovens aqui, jovens mais velhos, adultos, presos em pornografia, presos em pecados, em imoralidades, Espírito Santo, quando nós temos um encontro com a sua pessoa, quando nós vemos o Senhor, é impossível, nós queremos voltar para aquilo que nós fazíamos antes. Então, Espírito Santo, por favor, vem aqui hoje, se apresenta a nós, se apresenta a essas pessoas. Espírito Santo, nós chamamos. Nós te amamos, Espírito Santo, nós amamos tudo que você é, nós amamos tudo que você faz, nós amamos tudo que o Senhor está fazendo aqui, nós queremos entrar no que o Senhor tem para fazer. Nós te amamos, Espírito Santo, você é tudo que temos. Espírito Santo, você é tudo que nós temos, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo que nós temos, é tudo que nós temos. E Espírito Santo, nós não queremos ser profundos no ministério. Espírito Santo, nós não queremos ser profundos na teologia. Nós queremos ser profundos na sua pessoa, Espírito Santo. É na sua presença que nós queremos ser profundos. É no conhecimento da sua voz que nós queremos ser profundos. É no conhecimento do seu coração que nós queremos ser profundos. Por isso, Espírito Santo, pega a nossa mão hoje como igreja e leva a gente no coração de Jesus a lugares profundos. Leva a gente no coração de Jesus a lugares que a gente ainda não foi. Leva a gente como igreja no Brasil, Jesus, nessa cidade de Severina, no estado de São Paulo. Leva a gente como igreja em lugares no coração de Jesus que nós nunca entramos. Porque tudo que nós queremos é mais Jesus, é amar mais Jesus. Nós não queremos outra coisa que não seja amar mais Jesus, se parecer com Ele. Queremos se parecer com Jesus, Espírito Santo. Só você pode fazer isso com a gente. Abba, Pai, nosso Pai. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, o Senhor estava gritando para todo mundo: vocês não precisam mais ser órfãos, vocês têm um Pai. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor envia o seu Filho para o mundo, o Senhor está gritando para o mundo inteiro ouvir que o Senhor é nosso Pai. Obrigado, Pai, porque nesse salão, nesse lugar não existe órfãos. Obrigado, Pai, porque nesse salão não existe ninguém que está desamparado. O Senhor, a Bíblia diz que mesmo que meu pai me abandone, minha mãe me abandone, o Senhor nunca me abandonaria, o Senhor nunca me decepcionaria, o Senhor nunca me deixaria sozinho. Então, Pai, que essa identidade de filiação, que essa identidade de filho de Deus venha sobre nós. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, a única coisa que nós sabemos, nós não temos muita certeza de nada. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã ou não. Não sabemos o que vai acontecer daqui a um mês. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, 3 anos. Mas, Pai, uma coisa nós sabemos. Uma coisa nós sabemos, Pai. E o que nós sabemos é que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o que era, nem o que é, nem o que há de vir, nem o nosso pecado, nem a nossa circunstância, nada, 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 absolutamente nada, Pai, pode nos separar do seu amor. Nada pode nos separar do seu amor, Pai. O seu amor que é violento, o seu amor que nos persegue, o seu amor que nos acorda de manhã e que vai dormir com a gente à noite, Pai. Nada, 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 absolutamente nada pode nos afastar do seu amor, Pai. Obrigado por isso, obrigado por essa certeza, por essa convicção, Pai. E é por isso que nós vivemos, é por isso que respiramos, é porque nada pode nos separar do seu amor, Pai. Obrigado porque o Senhor, sendo Deus, podia nos destruir, mas o Senhor escolheu não destruir a nós, mas o Senhor veio para a terra na imagem de Cristo e morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos entrar diante do Senhor, para que hoje nós pudéssemos entrar diante da sua presença e conhecer a sua face, Pai. Tudo
o que o Senhor quer é ser conhecido por nós, e tudo que nós queremos hoje à noite é Te conhecer, Pai. Então existe um plano perfeito aqui. O Senhor quer ser conhecido e nós queremos Te conhecer. Por isso, Pai, nos revela a Sua face, mostra para nós a Sua glória, assim como Moisés pediu, mostra-nos a Sua glória. E nós sabemos, Pai, que a Sua glória está na face de Cristo. 2 Coríntios diz isso, a glória de Deus está na face de Cristo. Então nós queremos ter um encontro com a face de Jesus hoje à noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ter um encontro com a face de Cristo, que é a Sua glória. Por isso, vem aqui, Espírito Santo, e nos leva a esse lugar. Nós precisamos de Você para isso, nós precisamos de Você para isso. Nós não conseguimos chegar lá sozinho, nós precisamos da Sua condução, Espírito Santo. Por isso, vem, pega agora a nossa mão, Espírito Santo, pega agora a nossa mão e nos leva nesse lugar. Espírito Santo, leva nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós adoramos o Senhor, em nome de Jesus. Vem fazer aqui hoje à noite que nenhum homem pode fazer. Vem fazer hoje à noite que nenhum homem pode fazer, Jesus. Jesus. Eu consigo ver Jesus tocando algumas pessoas aqui agora. Às vezes a gente se acostumou a achar que Jesus só pode nos tocar no final do culto. Mas Jesus nunca esteve preso no nosso sistema de culto. Por isso eu consigo ver agora algumas pessoas sendo curadas. Jesus. Jesus, fique à vontade, Jesus, faça como você quiser. Faça como você quiser, Jesus. Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós amamos Você. Nós amamos Você, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim, a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quem já viu esse texto? Amém? A Bíblia diz que Jesus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Só que no original do texto, sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus é aquele que estava, Jesus é aquele que está, Jesus é aquele que continua vindo. Jesus estava aqui na hora do louvor, sim ou não? Jesus está aqui agora, sim ou não? Mas a certeza que eu e você podemos ter é que Ele ainda continua vindo. Por isso você pode colocar todo tipo de expectativa em Jesus, porque o mesmo Jesus que estava e está é o mesmo Jesus que continua vindo. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Se Ele fazia ontem, Ele faz agora, e a certeza que temos é que Ele continuará fazendo amanhã. Por isso eu quero convidar você, antes de qualquer coisa, que você coloque suas expectativas em Jesus, porque só Ele pode fazer alguma coisa hoje à noite aqui. Aleluia. Aleluia. Boa noite, gente.
Prazer, meu nome é Vitor, tenho 22 anos de idade e a gente tem andado pelo Brasil e levando o Evangelho de Jesus. Nós acreditamos que Jesus era simples e que a profundidade de Jesus sempre foi a simplicidade dele. Jesus só era um cara profundo porque ele era um cara simples. E aí estava a raiva dos fariseus. Por quê? Porque eles falaram, cara, esse cara ele é tão simples, mas ele é tão simples que só pode ser mentira. Mas ele era assim, cara. Jesus, ele era o cara mais simples do mundo. A Bíblia chega a dizer que um dia ele está andando, presta atenção nisso. Eu acho que eu já estou pregando agora, né? E aí a Bíblia diz que Jesus, ele está um dia saindo de uma cidade e indo para outra cidade. A Bíblia diz que ele está voltando para Jerusalém. Olha isso. Ele está voltando para Jerusalém e no meio do caminho ele encontra um leproso. E a cultura vai dizer para mim e para você que um leproso ele não podia ficar a menos de 5 quilômetros da entrada da cidade. Ou seja, aquele leproso ele estava no mínimo a 5 quilômetros de distância da porta da cidade de Jerusalém. Então Jesus está saindo de uma cidade e indo para outra. Olha o que acontece. Ele passa e de repente tem esse leproso. Esse negócio vai ficar me seguindo? Olha, parece um Transformers, não parece que vai criar vida? Aí ainda coloca um negócio aqui, vida na vida. Daqui a pouco isso aqui começa a mexer sozinho, cara, aí você vai sair correndo. Não, eu não vou parar, perdão, gente. Aí Jesus ele está entrando para essa cidade de Jerusalém e ele encontra um leproso. A Bíblia diz que esse leproso olha para ele e fala assim, Jesus, eu sei que se você quiser você pode me curar. E aí Jesus fala, uai, eu quero. A Bíblia diz que Jesus vai e toca o leproso. Só que no Velho Testamento, a Bíblia diz para mim e para você que se alguém puro toca em alguém que está impuro, o que acontece? O puro se torna impuro. E agora não é só mais ele que é impuro, agora eu e ele se tornaríamos impuros. Mas isso é o que a lei humana diz. Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio trazer, a Bíblia diz que Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Então Jesus era a vontade de Deus na terra. Então quando Jesus chega naquele cara que é impuro e toca nele, ele está mostrando a vontade de Deus sempre foi que o puro tocasse no impuro para que o impuro fosse curado. O problema é que a mentalidade do homem era o puro toca no impuro, se torna impuro. E a Bíblia diz que meus pensamentos são estabelecidos. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que eu preciso ter minha mente transformada. Quando eu tenho uma mente transformada e eu sei que eu sendo puro, tocando no impuro, não sou eu que me impurifico, mas eu purifico ele com aquilo que eu carrego, agora eu posso vir tocar no impuro e o impuro se torna como eu. Por quê? Porque agora eu tenho uma mente transformada. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformáveis. O problema é que a gente acha que o não vos conformeis com esse mundo é não vos conformeis com aquilo que o mundo faz. Mas não é com o que o mundo faz, mas é com o que o mundo é. E aí quando a gente prega isso, não vos conformeis com esse mundo, a gente fala assim, a gente não pode viver uma vida de pecado. Mas a Bíblia ali não está dizendo sobre pecado, está falando sobre mentalidade. E qual que é a mentalidade do mundo? A mentalidade do mundo é ansiosa. A mentalidade do mundo tem raiva. A mentalidade do mundo, se fez para mim, vai tomar. Porque a mentalidade do mundo é vingativa. Então isso é não vos conformeis com o padrão desse mundo. É não vos conformeis com a mentalidade dele. Por quê? Porque conforme aquilo que eu penso, é a maneira que eu vou agir. Então quando a Bíblia diz não vos conformeis com esse mundo, ela está dizendo assim, não vos conformeis com a ansiedade. Não vos conformeis com a ansiosidade, não vos conformeis com a raiva, não vos conformeis com tudo isso, não só com o pecado. Por isso que uma pessoa que para de pecar, não é só porque ela parou de pecar que ela pode dizer que ela está andando em Deus. A pessoa fala, eu estou andando com Jesus, mas por quê? Porque eu parei de pecar. Tá bom, mas Jesus nunca pecou. Então você parar de pecar não te faz como Jesus. Não. Agora a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, todo aquele que diz estar em Jesus deve andar como Jesus andava. Então não é quando eu paro de fazer o que Jesus não fazia, mas é quando eu começo a fazer aquilo que Jesus sempre fez. Aleluia! Por isso não limite o cristianismo a parar de pecar. Me dá um negócio louco quando a maioria, hoje ninguém vai fazer isso em nome de Jesus. Ninguém vai chegar em mim no final do culto e falar, Vitor, como que faz para viver santidade? Cara, santidade não se ensina, porque santidade não é por esforço. Eu não consigo me esforçar para ser santo. O Velho Testamento inteiro tentaram se esforçar para ser santo e ninguém conseguiu. A santidade não é algo que eu deixo de fazer, mas a santidade é algo que eu me torno, porque Deus é santo. E quando eu me torno um com Ele, eu me torno parte da santidade. E agora eu não luto mais para ser santo, eu vivo em Deus. Por isso a santidade para mim é algo natural.
A gente precisa parar. Você já viu na sua vida alguém chegar num cachorro e falar pro cachorro assim: cachorro, late? Já viu? Late, cachorro, pelo amor de Deus, já viu? Não. Você já viu alguém chegar num cachorro e ficar falando para de latir e ele parar? Não, você vai falar para de latir, ele vai latir. Para de latir, ele vai latir. Por quê? Porque a natureza do cachorro é latir, cara. Já viu alguém chegar num peixe e falar assim: peixe, você precisa nadar? Já viu? Não, por quê? Porque o peixe nasce nadando. Já viu alguém chegar num gato e falar assim: gato, você precisa miar? Não. Por quê? Porque o gato mia. O problema é que a gente quer ensinar a igreja a ser santa, sendo que a Bíblia diz que eu devo nascer do Espírito Santo, e o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo é santo, então se é uma igreja nascida do Espírito, eu não preciso ensinar ela a ser santa, porque a santidade vai fluir dela, assim como um latido flui de um cachorro. Aleluia. O problema é que hoje em dia a gente fica nessa assim: até onde eu posso ir para não ir para o inferno? Até onde, Vitor? Fazer isso aqui. Vitor, ouvir música do mundo é pecado? Se for pecado eu paro, mas se não for eu vou ouvir. Vitor, ficar é pecado? Porque se não for eu vou ficar. Porque as pessoas hoje elas não querem mais amar a Deus, elas só não querem ir aonde tira elas do céu. Só que para mim, cara, uma pessoa dessa nunca conheceu Jesus, porque Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz assim: olha, tudo aquilo que para mim era lucro, hoje eu considero como esterco. Por quê? Porque eu estou conhecendo Jesus. Então qual que é a prova que eu estou conhecendo Jesus? É quando as coisas que para mim eram lucro, hoje passam a ser esterco, porque o conhecimento de Cristo faz com que tudo que existia em mim morra. Aí já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora eu não vivo mais para mim, mas vivo para quem? Vivo pelos meus irmãos. Eu me torno livre de mim em Cristo Jesus, para que eu seja escravo dos meus irmãos, para que eu seja servo dos meus irmãos, para que eu seja servo da minha cidade, para que eu seja servo na minha escola, para que eu seja servo na minha faculdade, para que eu seja servo no meu serviço. É para isso, cara. Então qual que é a prova que você está conhecendo Jesus? Não é se o seu Instagram está cheio dele, se o seu Facebook está cheio dele, mas é se o seu caráter está transbordando o caráter de Jesus. Até porque Deus prefere o seu Facebook vazio dele, sua vida cheia dele, do que o seu Facebook cheio dele e você vazio dele. Aleluia. Voltando lá, Jesus está viajando, entrando em Jerusalém, e aí ele para e encontra esse leproso, e esse leproso olha para ele e fala assim: Jesus, se você quiser me curar, você pode. E Jesus vai e toca nele, e ele é curado. Agora olha isso, presta muita atenção nisso aqui. Esse leproso, ele não podia entrar na cidade, porque ele era considerado amaldiçoado. Então ele não podia fazer parte normal da cidade, ele não podia entrar lá e ficar aí, sentar e comer com eles, não podia. Ele ficava afastado por causa da sua lepra. Olha que coisa mais linda que vai acontecer aqui. Jesus podia entrar na cidade a hora que ele quisesse. Ele era puro, ele podia entrar a hora que ele quisesse. Aquele leproso não. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Ele está indo para a cidade, ele entra na cidade. Aí ele pega um cara que não pode entrar na cidade, cura ele. E aí olha para ele e fala assim: agora você entra na cidade, você vai lá, se apresenta ao sacerdote e faz o que tem que ser feito. A Bíblia diz que ele levanta e entra na cidade. Aí o que acontece? Ele chega lá na cidade contando para todo mundo o que Jesus fez. E aí a Bíblia vai dizer assim: olha, e a partir daquele momento Jesus não pôde mais entrar na cidade. O que aconteceu nesse texto, gente? O que aconteceu aqui? Não foi simplesmente uma cura, mas foi uma troca de lugar. Jesus tinha passe livre para entrar, aquele homem não podia entrar. O que Jesus fez? Falou: olha, eu vim para a terra para trocar de lugar com você, então pega aqui meu passe livre, entra lá e deixa que eu fico de fora. Eu fico de fora, você entra. Por quê? Porque Jesus veio para a terra trocar de lugar comigo e com você. Jesus pegou o meu lugar e deu o dele para mim. E a Bíblia diz que Jesus está no seio do Pai. Se Jesus está no seio do Pai e me deu o lugar dele, aonde é que eu estou nesse exato segundo, nesse exato momento? Aonde é que eu estou? Eu estou no meu Pai, cara. A Bíblia diz em João capítulo 13 que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Olha isso, coisa mais linda. Jesus, Deus. Se você abrir, não vamos abrir agora não, porque nem é isso que eu quero pregar. Daqui a pouco eu começo a pregar o que eu quero pregar, mas só para a gente dar uma curtidinha antes. João 13 vai dizer assim: olha, e sabendo Jesus
que todo o poder estava sobre ele, presta atenção nisso, e sabendo Jesus que todo o poder, gente, todo é todo, sim ou não? Todo é todo. Então, sabendo Jesus que todo o poder estava sobre ele, sabe o que ele fez? Na hora que ele soube que todo o poder estava sobre ele, ele pegou uma toalha, pôs na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. Talvez se eu falasse para você, olha, todo o poder está sobre você, a primeira coisa que você ia fazer era matar alguém, ou tirar o PT do governo, ou fazendo não sei o que. Cara, não, olha a mentalidade de Jesus. Quando veio a convicção, todo o poder está sobre mim, ele pegou uma toalha, colocou sobre a sua cintura e lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque na concepção dele, o poder de Deus não é para mim ser melhor do que alguém, mas é para mim me submeter a todos e ser o menor deles, para que os outros sejam servidos com aquilo que eu tenho. Aí o que ele faz? Lava o pé de todo mundo. Só que sabe o que é legal? Ninguém lavou o pé dele. Jesus pegou o meu pé e o seu pé que estava sujo, deixou o dele sujo e lavou os nossos pés, cara, porque ele veio trocar de lugar comigo e com você. Ele trocou de lugar com a gente. Aleluia. Por isso, sabe, quando eu paro e começo a pensar sobre Jesus, quando eu começo a pensar sobre aquilo que ele fez, cara, é impossível você não se apaixonar por ele. Eu costumo dizer uma coisa, eu falo assim, olha, Jesus, ele é completamente irresistível. Quando? Quando ele é bem apresentado. Se as pessoas que estão à nossa volta não querem o Jesus que a gente diz ter, é porque a gente não está apresentando ele direito. E quando não se apresenta alguém direito? Quando não conhece direito. Aleluia? Vocês estão aí ou não? Por que vocês ficaram quietos então? Um dia eu estava dentro do meu quarto e eu estava orando, eu ia ministrar à noite, eu estava lá no meu quarto com Deus. Eu comecei a orar e de repente me veio uma tristeza tão grande que eu comecei a chorar muito, mas muito. Eu não chorava, eu ruivava, eu gritava. Se meus pais estivessem em casa, ainda bem que eles não estavam, mas se eles estivessem, com certeza absoluta eles entrariam no quarto para ver se estava tudo bem. Eu chorava muito, eu gritava de chorar. E aí, para você ter uma ideia, sabe quando você está chorando tanto que você não consegue falar? Está chorando tanto, você está que você não consegue falar, não sai voz. Então na minha mente eu disse, Espírito Santo, o que é isso? Ele olhou para mim e disse, Vitor, isso é um pouco do meu coração. Eu falei assim, mas pelo quê? Aí ele disse para mim, quando eu olho para a igreja hoje em dia. E ele disse assim para mim, só que eu quero que você faça uma coisa. Toda vez que você estiver diante de adolescentes e de jovens, eu quero que você grite para eles que eles são a minha esperança da igreja dos últimos dias. Eu quero te dizer hoje à noite que o Espírito Santo conta com você. O Espírito Santo está esperando algo de mim e de você. Cara, quando a Bíblia diz que quando a presença de Deus veio diante de Samuel, Samuel não perguntou nada para Deus. O problema é que a gente quer entrar na presença de Deus para perguntar para Ele, por que Deus? Por que isso aconteceu? Deus, quem é minha namorada? Deus, quem é o homem da minha vida? Não, cara, quando você estiver diante da presença de Deus, não pergunte, responda. Samuel respondeu a Deus, e porque ele respondeu à presença de Deus, ele foi quem ele foi. Cara, pare de perguntar, para de ficar com oraçãozinha para você, para de entrar para o seu quarto para saber o que você quer da sua vida. Não, comece a entrar para o seu quarto para responder aquilo que Jesus já fez, não aquilo que Ele vai fazer, que Ele tem. Cara, o que Jesus vai fazer, beleza, mas eu estou olhando para aquilo que Ele fez, eu estou vendo aquilo que Ele fez por mim na cruz, e eu estou vendo o desespero dEle por mim hoje, e eu preciso responder para Ele. E eu não estou respondendo para a igreja, estou respondendo para Jesus. Eu não estou aqui hoje por causa de um chamado, eu não nasci para ministrar, eu nasci para Jesus. Você não nasceu para ir para a África, você não nasceu para ser missionário, você nasceu para Jesus, cara. Às vezes a maior dúvida de um adolescente é, qual é o meu chamado? Não sei o que eu faço da vida, eu não sei se eu vou para um lado, se eu vou para o outro. Cara, você nasceu para Jesus, e Ele disse, siga-me, olhe para Ele, onde Ele estiver indo, vai atrás. Aleluia. E aí eu estava lá no meu quarto,
O Espírito Santo disse isso para mim. E aí depois eu comecei a orar pelos países perseguidos e comecei a falar, não sei se você sabe, mas a cada 3 minutos no mundo, morre uma pessoa por não negar a Jesus. Então se nós estamos aqui há 1 hora, já foram 20 irmãos nossos que morreram por não negar a Jesus. Aí eu estava orando lá no meu quarto, eu estava lá assim, Jesus toca a China. Jesus lá na China, a igreja está subterrânea. Jesus está matando a igreja na Coreia do Norte. Jesus lá no Sudão, estão matando o crente no Sudão. Jesus salva eles, livra eles. E aí o Espírito Santo fez assim para mim, ó. Foi? Como assim? Eu estou aqui orando pela igreja perseguida, achando que eu estou fazendo o papel de um cristão. E você fala para mim, não? Ele disse assim para mim, Vitor, a igreja não está morrendo onde tem cristãos morrendo por mim. A igreja está morrendo onde tem cristãos vivendo para si mesmo. Acabei de lembrar que eu tenho uma coisa aqui no meu celular. Cadê meu... Ixi, meu celular está ali. Deixa quieto. Eu li um texto de uma mulher da China. E ela disse assim, olha, eu agradeço vocês por vocês orarem por mim, mas a grande realidade é que vocês podem parar de orar um pouco por nós aqui, porque a gente aqui encontrou uma razão de viver. Começa a orar um pouco por vocês aí, porque vocês aí parece que estão vivendo para vocês ainda. Uma mulher da China falou isso. E aí eu estava um dia na fila de um teatro, escutei isso aqui, eu estava na fila de um teatro, estava lá com o meu bilhetinho do teatro, feliz, estava eu e minha família inteira, a gente foi no teatro, todo mundo, e aí eu entrei, a hora que eu entrei, a mulher carimbou lá o meu bilhete, eu entrei, e quando eu entrei, o Espírito Santo falou comigo e disse, Vitor, fala de Jesus para ela. Eu falei, tá bom, só que eu voltei, quando eu voltei tinha uma fila toda atrás de mim, e todo mundo ia entrar. Então eu cheguei nela assim e falei, moça, rapidinho, com licença, deixa eu falar só uma coisinha, Jesus te ama muito e Jesus abençoe você, tá bom? Bom trabalho. A hora que eu fiz isso pra ela, ela fez assim, ó, ai meu Deus, que fofo. Aí eu fiquei muito sem graça na hora, falei, e saí andando. E quando eu saí andando, eu saí feliz, né? Saí feliz, muito feliz. E aí Jesus falou comigo, aí Vitor, você mora num país onde falar de Jesus é fofo e vocês não falam. E aí a gente vem, tá bom cara, a gente quer ser profundo em Deus? Sim, queremos ser profundos em Deus. Mas o que é ser profundo em Deus? O que é, tá bom, profundidade, ok. Só que o que é profundidade? Será que é mesmo o que você quer? Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que a profundidade custa? Sabe o que ela custa? Alguém que está profundo, num lugar profundo, não tem pé no chão. Ou seja, não tem controle. Profundidade, cara, custa tudo. E mais, uma pessoa que é profunda, ela não consegue falar que ela é profunda. Por quê? Porque ela está num lugar muito lá embaixo. Então todo mundo que tenta mostrar que é profundo, na verdade é raso, porque só consegue falar de profundidade quem está na beira do mar. Quem está no fundo, cara, não consegue falar, só sabe nadar. Então você quer mesmo ser profundo? Profundidade não te custa uma ou duas coisas, profundidade te custa tudo. Ser profundo em Jesus te custa tudo. Jesus, um dia ele chega nos discípulos. Nossa, Jesus era da hora. Jesus está pregando, ele pregando para todo mundo, arregaçando de pregar. Todo mundo começa a ir embora e fala assim, essa palavra é pesada demais, começa a ir embora. Aí Jesus vê todo mundo indo embora, sabe o que ele faz? João capítulo 6, ele olha para trás para os discípulos dele e fala assim, e vocês? Vocês estão a fim de ir embora também não? Porque cara, Jesus não quer seguidores. Ele não quer seguidores, Jesus não quer um monte de gente atrás dele. Jesus quer pessoas como ele, sendo um com ele. E cara, para eu ser um com Jesus, eu preciso abrir mão de ser um com qualquer outra coisa, porque Jesus é santo, e a palavra santa é separado, ele é separado de tudo. Para mim ser um com Jesus, eu preciso ser separado também. Cara, a vida com Jesus não é Jesus ali, eu aqui, eu andando atrás dele. Não, a vida com Jesus é Jesus em mim. Vocês estão entendendo isso, a diferença disso, cara? A
A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que a vontade de Deus é de revelar Jesus em mim. Revelar Jesus aonde, gente? Aonde? Em mim e não para mim. O problema é que tem muita gente tendo Jesus para elas, e quando eu tenho Jesus para mim, Ele está fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra. Quando eu tenho Jesus para mim, Jesus está lá e eu estou aqui. Agora, quando eu tenho Jesus em mim, tudo que eu estou fazendo, Ele está fazendo comigo. Só que para que Cristo viva em mim, eu preciso morrer. O que o apóstolo Paulo disse? Já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então eu vou falar uma coisa aqui para a gente entrar naquilo que eu quero falar hoje à noite. Sabe quem são pessoas profundas? Sabe quem são elas? São pessoas mortas. É ou não é? São pessoas mortas, cara. Não adianta. Não tem outra forma. Um dia o Espírito Santo entrou para mim e falou assim: Vitor, que dia Jesus morreu? Eu falei para ele: uai, na cruz. O Espírito Santo tem umas perguntas meio às vezes. Morreu na cruz. Ele disse: não, Vitor, ele não morreu na cruz. A Bíblia diz que ele estava morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro diz isso. O Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. E aí o Espírito Santo disse para mim assim: Vitor, a morte não é o final do propósito. A morte é o início do propósito. Só inicia o propósito quem está morto. Você já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, Jesus me chamou, tem 80 anos de idade. A pessoa tem 80 anos, ela fala: Jesus me chamou para as nações. Só que ela nunca pisou fora da cidade dela. Já viu isso? A pessoa fala: Jesus me chamou para... Tá bom, Jesus te chamou, então por que não foi? Ah, porque eu estou esperando. Esperando o quê? Quando a Bíblia diz que quando Deus disse haja luz, o que aconteceu? Quando Deus fala, acontece. Se Deus falou algo a seu respeito, se Deus falou algo para você, já aconteceu, cara. As pessoas ficam esperando, esperando o quê? Ah, estou esperando. O quê? Deus fala, mas já não falou, falou. Se Ele falou, já é. O problema é que a gente vive só na terra. Só que Deus não fala na terra, Deus fala no ambiente espiritual. Então se Deus falou sobre você no ambiente espiritual, você já é aquilo que Deus falou, porque quando Ele fala, acontece. Tudo que você precisa é simplesmente abrir mão da terra e entrar no ambiente que Deus está falando, e aí você vai viver aquilo que Ele está falando. Aleluia. Então para mim, Vitor, profundidade só é vivida com pessoas mortas, cara. Porque quem não morre não inicia. Eu preciso morrer para mim, para que Cristo viva em mim. Eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre algo que mudou minha vida aí. Foi no ano de 2013. Isso mudou minha vida de uma forma radical. E para mim, Vitor, é a melhor forma de eu me aprofundar em Deus e morrer para mim. A melhor forma de eu entrar no coração de Jesus como eu nunca entrei, e para que eu morra para mim como eu nunca morri. Então eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Amós. No capítulo 2. Amós capítulo 2, versículo 11 diz assim, olha: também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem... O que está escrito aí na sua Bíblia? O quê? Nazireus. Olha aqui para mim. Um dia eu estava dentro do meu quarto. Eu estava orando sobre a nossa geração, eu estava orando sobre mim, sobre você, estava orando sobre nós, falando: Deus, o que o Senhor quer da gente? O que o Senhor está esperando da gente? O que está acontecendo? O que nós precisamos fazer para entrar naquilo que o Senhor quer fazer no Brasil? E aí o Espírito Santo me disse algo.
que é o que eu sinto de compartilhar com vocês aqui hoje à noite. Quem aqui já ouviu falar pelo menos uma vez na vida sobre nazireus? Levanta a mão. Aí, bastante gente. O nazireu, a palavra nazireu significa consagrado. Uma pessoa consagrada, ela é separada de tudo, ela é separada de coisas, ela é consagrada a Deus de uma maneira especial. Agora, se você ler, nós não vamos ler. Deixa eu só perguntar uma coisa: que horas que tem hora? Que horas que acaba mais ou menos? Hã? A hora que acabar, acaba? Então tá bom. Mas em Números capítulo 6, a Bíblia vai contar para mim e para você o que Deus pedia para um nazireu. E eram 3 coisas que ele pedia. Nós vamos falar sobre essas 3 coisas hoje. E eu quero te falar uma coisa assim, olha: se você não quiser nunca mais esquecer dessa mensagem, é melhor você ir embora. Porque depois que você ouve algo parecido com isso, você vai pensar nisso sempre. E toda vez que você for fazer alguma coisa, você vai lembrar dela. E ela vai te perseguir o resto da sua vida. Eu te garanto isso. Ela persegue, cara, às vezes ela me irrita essa mensagem. Então vamos lá. A frase mais dita, a frase mais comum, a atitude mais comum de um nazireu é essa: olha, os outros podem fazer, mas eu não posso fazer. Eu não estou falando aqui sobre pecado, eu não vou falar de pecado, não estou falando sobre abrir mão de pecados aqui. Eu não vou falar sobre você abrir mão de pecado, porque você sabe o que é pecado, e você sabe o que o pecado faz, você sabe. Então eu não vou falar sobre pecado, mas eu vou falar hoje sobre a gente abrir mão de prazeres legítimos, sobre a gente abrir mão de coisas que Deus nos permite fazer, sobre a gente abrir mão de prazeres dessa terra, para encontrarmos nosso prazer só no Senhor. Eu não sei se você deseja isso, eu não sei se você quer isso, mas o meu sonho, o meu objetivo pessoal é não ter prazer em nada a não ser em Deus. É para esse lugar que eu estou indo, é para esse lugar que eu estou caminhando, e é com esse lugar que eu estou sonhando. Um dia que eu vou olhar, vou falar assim: cara, hoje você pode tirar tudo de mim. Tem um amigo meu que ele fala assim: Vitor, se Jesus vier comigo, e se Jesus encher minha casa todos os dias, eu moro até debaixo da ponte. Eu conheço um cara chamado Tom. Ele escolheu por opção própria morar na rua 5 anos. Ele disse assim: eu vou experimentar o que é andar com Deus. E foi morar na rua 5 anos. E hoje ele prega no mundo inteiro. Sabe o que ele fala? Cara, hoje eu prego no mundo inteiro, conheço várias nações, conheço os lugares mais lindos do mundo. E fala: cara, nada é melhor do que você ter a sua mochilinha, seu cobertorzinho e só Jesus. Cara, eu quero que Jesus seja tudo para mim. E essa mensagem é para quem quer isso. Essa mensagem não é uma mensagem para quem está satisfeito com aquilo que está vivendo, mas essa é uma mensagem para quem quer se aprofundar mais e quer morrer mais e quer conhecer mais o coração de Jesus. 3 coisas que o nazireu não fazia. A primeira coisa que ele não fazia era: ele não se relacionava com nada que vinha da uva. Ou seja, tudo que tinha uva, o nazireu não se relaciona. Agora, gente, uva é pecado? Comer uva é pecado? É pecado, gente, comer uva? É pecado tomar suco de uva? Não. Só que a Bíblia diz que o nazireu, ele não se relacionava com nada que vinha da uva. Ele não se relacionava nem com a uva fruta, nem com o vinho da época, nem com nada. Ele não bebia nada daquilo, não comia nada daquilo. Por quê? Porque o nazireu, ele está disposto a abrir mão das coisas e prazeres permitidos da terra. Para quê? Para encontrar o seu prazer e toda a fonte de satisfação em Deus. Então o que isso mostra para mim e para você hoje? Isso mostra para mim e para você hoje o seguinte: olha, eu não quero simplesmente saber o que eu não posso fazer, mas eu quero saber o que eu posso fazer, porque sabendo o que eu posso fazer, eu vou decidir por opção própria não fazer, para que aquele prazer que eu ia ter fazendo naquilo que eu posso fazer, eu não tenha naquilo que eu possa fazer, mas eu tenha em Jesus. É isso que esse texto está dizendo, é isso que esse princípio está estabelecendo. Olha, são pessoas que vão abrir mão de fazer coisas permitidas para encontrar em Deus toda a sua fonte de prazer. Quando Jesus falou comigo isso no final de 2013, eu estava conversando com o pastor hoje, e eu também já tive o sonho de jogar bola. E no final de 2013, Jesus veio comigo e disse para mim essas coisas, essa mensagem. E ele falou para mim: Vitor, o que o nazireu mais faz, uma das coisas que o nazireu mais tem é que ele fala: olha, aquilo que todo mundo pode fazer, eu escolho por opção não fazer, para encontrar o meu prazer no Senhor. Ele disse para mim: Vitor, ano que vem é ano de Copa do Mundo, 2014, ano de Copa do Mundo no Brasil. E ele falou para mim assim: olha, todo mundo vai assistir a Copa do Mundo, sim ou não? Sim ou não, gente?
Todo mundo vai parar para ver a Copa do Mundo. E o Espírito Santo falou para mim, olha, aí está uma boa oportunidade, todo mundo vai estar fazendo uma coisa. É uma ótima coisa para você não fazer. E eu falei, mas Espírito Santo, eu já quis ser jogador de futebol, eu já sonhei quando eu era menino, eu falava, olha, Copa de 2014, quem sabe eu não tenha, né, Deus me abençoe de uma tal forma que eu não esteja lá, ou que eu não esteja pelo menos num time que me permita entrar no vestiário junto com a seleção do Brasil, quem sabe. Eu pensava tudo isso, eu sonhava tudo isso na minha cabeça. E aí o Espírito Santo veio no final de 2013 e falou assim, Vitor, é uma coisa que todo mundo vai fazer, fica a dica. E aí eu me lembro que no final de 2013 eu falei assim, Espírito Santo, então tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou te responder o que você está falando para mim. Então no ano de 2014 eu desliguei minha televisão, eu não assisti televisão um dia, eu não fui em nenhum cinema, nunca lançou tanto filme bom na história, igual lançou em 2014, e eu não assisti a Copa do Mundo, eu não me relacionei com nada de vídeo, com nada disso, nada. E aí o mais legal de tudo, eu moro num apartamento, minha avó mora numa casa de 3 andares, você acha que minha família inteira se reuniu aonde para assistir a Copa do Mundo? Na minha casa. Minha avó tem uma casa gigante que cabe, essa sala, todo mundo que está aqui cabe na casa da minha avó, eles vão para minha casa, que é um apartamento, minha família inteira. E eu me lembro que eu colocava a camiseta do Brasil no dia do jogo, né? Aquela vontade de ver, aquela vontade de assistir o jogo. Eu ia para a sala e eu estava lá com eles antes de começar o jogo, comendo e tal, beleza, virado para a televisão, a TV lá atrás de mim. E aí a hora que começava o jogo, antes de começar o hino nacional, eu ia para o meu quarto. E aí muita gente da minha família ainda não é cristã. Eles olhavam assim e falavam assim, o que está acontecendo com ele? E eu olhei para eles e pude dizer, olha, eu encontrei algo que me dá mais prazer do que o futebol. E aí eu ia para o meu quarto. E aí quando eu entrava no meu quarto, eu colocava o fone de ouvido, porque eles iam gritar, eles iam berrar, e eu colocava o meu fone de ouvido, aqueles bem grandes assim, e aumentava no máximo. E enquanto estava todo mundo no Brasil inteiro assistindo um jogo de futebol, tinha um menino, que na época tinha 18 anos de idade, com as mãos erguidas dentro de um quarto, falando assim, Jesus, dá essa geração para mim, dá o Brasil para nós, Jesus, nós queremos, nós vamos, Jesus, você pode ver que futebol não vai ganhar da nossa geração. Sabe o que eu sonho? Sabe o que eu sonho? Eu não acho errado, é errado ver futebol, gente? Não, lógico que não. É errado ir no estádio? Lógico que não. É errado assistir a Copa do Mundo? Lógico que não. Mas eu sonho com os jovens, gente, é comigo e com você que Jesus está falando, que Ele sonha com pessoas que vai olhar para o Netflix, que vai olhar para a internet, vai olhar para o WhatsApp, vai olhar para o Facebook, vai olhar para o Instagram, vai olhar para tudo isso que está lá e é permitido para a gente, é um prato cheio para a gente vai olhar para tudo aquilo e vai falar assim, cara, você perdeu a graça. Sabe por que você perdeu a graça? Porque o meu quarto está me esperando, Jesus está me esperando dentro do meu quarto, minha porta fechada, eu estou indo para lá, você um beijo, te amo tudo, mas não quero mais você, porque eu conheci Jesus. É isso que Jesus está sonhando. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não quer abrir a porta para o seu chamado acontecer, Jesus quer fechar a porta do seu quarto. Aleluia. Jesus não quer escancarar as coisas para que seu chamado flua, muito pelo contrário, Jesus quer que você se tranque no seu quarto, feche sua porta e fique com Ele. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus disse assim para eles, olha, venham estar comigo. Jesus não chamou os discípulos para os discípulos irem andar sem Ele. Jesus chamou os discípulos e disse, olha, venham estar comigo, eu quero que vocês estejam comigo, eu quero a companhia de vocês. Gente, o que mudou na vida de Deus depois que Deus fez o homem? Já parou para pensar nisso? O que mudou? O que mudou na vida de Deus depois que Deus fez eu e você? Mudou que no final da tarde agora Deus tinha companhia. A Bíblia diz que todos os dias à tarde, na viração do dia, Deus descia para a terra e andava com o homem. Então o que mudou na vida de Deus depois que Ele fez eu e você? Mudou que no final da tarde Ele tinha companhia. Então para que o homem foi feito? Para ser companhia de Deus. Eu só quero ser companhia dele, cara. Eu não quero ser um pregador dos pregadores, o pregador da minha geração. Não, cara, eu só quero ser companhia de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Enoque já não era. Todo mundo que anda com Deus já não é mais o quê? Já não é mais, cara. Então quando alguém começa a andar com Deus, ela já não tem.
Eu já sonhei, gente, eu já sonhei em ser tanta coisa. Eu já sonhei em ser jogador de futebol. Aí depois eu sonhei em ser advogado. Depois eu sonhei em ser engenheiro. Depois eu só nunca sonhei em ser mulher. De resto eu sonhei em ser tudo. É que hoje em dia tem que falar essas coisas. E aí eu sonhei em ser tudo, cara. Um dia eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus eu falei, caraca, eu já não quero mais ser nada. Cara, Jesus, quando chega, faz com que todo o resto perca a graça. Tudo perde a graça quando é colocado do lado de Jesus. Tudo. Tudo. É ou não é? Eu me lembro que um dia, com 20 anos de idade, eu entrei pro meu quarto. O dia que eu fiz 20 anos, eu entrei pro meu quarto e falei assim: Jesus, o que você quer de mim? Eu quero viver o seu propósito. Qual que é o seu propósito para a minha vida? Ele disse assim para mim: Vitor, para que você viva o meu propósito, você vai ter que matar os seus sonhos. Eu disse: tudo bem. Nós aprendemos que Deus é um Deus que realiza sonhos. Só que a Bíblia mostra para mim e para você que Deus é um Deus que realiza propósito. Davi tinha um sonho. O sonho de Davi era construir uma casa para Deus. Tem coisa errada em construir uma casa para Deus? Não. Não é uma atitude legal? Ótima. Vou construir um templo para o Senhor. Ótimo. Aí Davi chega em Deus para avisar Deus. Fala: Deus, vou fazer uma coisa mó legal. Vou construir uma casa para você. Aí Deus olha para ele e fala: então, Davi, você não vai poder não. Mas, gente, Davi era o rei. Ele tinha autonomia para construir o que ele quisesse. Ele tinha o dinheiro para construir o que ele quisesse. E a hora que ele falasse: ó, comece a construir, todo mundo tinha que construir. Aquele que mandava era ou não era? Ele podia fazer o que ele quisesse. E aí Deus olha para ele e fala assim: então, Davi, não vai dar. Por que não, Deus? Olha para sua mão. O que tem, minha mão? Sua mão está suja de sangue. O seu propósito é ser um guerreiro. E porque você está cumprindo o seu propósito, você vai ter que abrir mão do seu sonho. Então, o Nazireu, cara, ele não está nem aí para o seu sonho pessoal. Ele não está nem aí para o padrãozinho. Esses dias atrás eu estava na casa de um cara, um dos caras que eu mais respeito no Evangelho. E ele chegou em mim e falou: cara, ele viaja o Brasil inteiro também. Ele falou: cara, esses dias atrás o meu pai, ele é casado, vai nascer o filho dele essa semana. Ele falou: cara, o meu pai chegou em mim e falou: ô filho, está na hora de você comprar uma casa, né? Você está morando de aluguel, graças a Deus está te dando condição, compra uma casa. Eu falei: pai, por que eu tenho que comprar uma casa? Eu falei: filho, porque você é um cara casado, seu filho vai nascer. E? Por que eu tenho que comprar uma casa? E aí o pai dele falou: filho, é normal, você cresce, arruma o que você vai fazer, ganha o seu dinheiro, casa, tem filho, compra a sua casa, compra o seu carro. Ele falou: pai, esse é o padrão do mundo, eu não vou me amoldar a ele. Gente, agora, é pecado comprar uma casa? Óbvio que não. Mas é um cara que escolheu abrir mão. Não, eu não vou, porque o dinheiro que eu estava guardando para comprar essa casa, eu estou dando de comer para quem não tem o que comer. O dinheiro que eu estava guardando para comprar o meu carro, eu estou comprando um carro para quem não tem. Eu já tenho um carro. Para que eu vou ter um carro desse daqui se eu posso ter mais um para o meu irmão que não tem carro? Cara, é disso que eu estou falando. É isso que Jesus está sonhando. Jesus não está sonhando com uma geração que simplesmente cura os enfermos. Jesus está sonhando com uma geração que abre mão de viver para ela, que abre mão de viver e ter as coisas para ela, para que os outros possam ter no lugar delas. Vocês estão comigo aí ou não? Estão mesmo? Vocês prometem para mim então com esse silêncio, porque vocês estão entendendo? Então, Nazir, cara, é isso que cara, se você sair daqui hoje entendendo que você precisa abrir mão de prazeres dessa terra, permitidos, só para ter seu prazer em Deus, já está bom. Talvez você está aqui hoje, Jesus está falando para você assim: ó, me dá seu WhatsApp aí de presente. Ou Jesus está falando para você: me dá seu... Um dia um menino de 16 anos de idade ouviu essa mensagem, chegou em mim no final do culto e falou: cara, Jesus me pediu todas as minhas redes sociais. Eu falei: cara, você vai ser mais feliz do que eu. Se Jesus estiver te pedindo algo, dê para ele, cara. Talvez ele está falando assim: ó, aquele jogo de futebol que você sempre joga, sabe? Então, e tem problema jogar bola? Não, não vejo problema jogar bola. Mas eu vejo o problema quando o cara passa 2 horas jogando bola e não consegue passar 1 hora com Deus. Não é verdade, gente? É pecado assistir série? Não, mas o que é errado?
Errado é eu conseguir passar 5 horas vendo 10 episódios de uma série e não conseguir passar 5 horas orando por alguém. Um dia perguntaram para mim assim: Vitor, o que você acha que... Eu li ali, ó, ali, Em Busca da Excelência da Igreja Primitiva. Um dia perguntaram para mim lá numa entrevista, falaram assim: Vitor, o que você acha que tem de diferente hoje na igreja de hoje, dos jovens, que a gente não está vivendo aquilo que a igreja primitiva vivia? Eu falei: olha, é simples, eu não consigo imaginar Estevão passando horas vendo televisão, não consigo imaginar Estevão passando horas na internet, eu não consigo imaginar Estevão passando horas e horas e horas e horas com coisas inúteis, eu não consigo imaginar, porque a Bíblia diz que Estevão só tinha foco para uma coisa, ele só tinha olhar para uma pessoa. A Bíblia diz que a igreja de Atos, elas só conseguiam fazer 3 coisas: orar, jejuar e pregar. Orar, jejuar e pregar. Orar, jejuar e pregar, era só o que eles sabiam fazer. Hoje a gente sabe fazer tudo, menos orar, jejuar e pregar. Estevão era um entregador de cesta básica na igreja primitiva. E a Bíblia diz que para ele ser um entregador de cesta básica na igreja primitiva, ele tinha que ser cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Ou seja, para o cara entregar a cesta básica naquela igreja, ele tinha que ser cheio de fé, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Hoje, na igreja de hoje em dia, basta ter talento, sobe no púlpito e faz música. Hoje basta ter uma voz boa que grava um CD. Hoje basta saber falar bem, que vira um pregador famoso e ganha muito dinheiro nas custas da igreja. Está aí a diferença. O entregador de cesta básica da igreja primitiva era cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Aleluia. Vocês estão aí comigo? Segunda coisa que o nazireu não fazia: ele não cortava o cabelo. Então o nazireu, ele tinha cabelão. Toda vez que o nazireu chegava num lugar, todo mundo olhava e falava: ali está um nazireu. Por quê? Porque ele tinha um cabelo grande. O que isso mostra para mim e para você? Que os nazireus, cara, eles têm algo no externo que é diferente. Eles têm algo que mostra a diferença que eles são. Cara, um dia eu lembro que eu estava na empresa onde eu trabalhava, de engenharia, eu estava lá. Eu estava mexendo na impressora da empresa. Eu era estagiário em engenharia. Eu estava lá mexendo na impressora, eu estava trocando os papéis, tinha enroscado o papel, todo dia endemoniava a impressora e enroscava os papéis. Então eu estava lá orando: em nome de Jesus, vai embora esse demônio. Eu estava tirando os papéis, só que eu não estava sozinho, eu estava com Jesus, cara. Estava com Jesus. Eu estava lá, baixinho ali na impressora, e eu estava orando em línguas, né? Bem baixinho. Trocando a impressora. De repente, passa um cara atrás de mim, o nome dele chama Joey. Ele passa atrás de mim, como na distância daqui eu no pastor, assim. Eu estou ali mexendo na impressora, ele passa. Quando ele passa atrás de mim, ele faz assim: meu Deus, velho. Eu olhei assim e falei: que foi? Velho, saiu um negócio de você que me bateu em mim aqui, que me deu um choque elétrico. Eu falei: então fica paradinho aí, que é só Jesus te tocando, cara. O olho dele encheu de lágrima. Aí eu falei: como assim, velho? Eu falei: cara, Jesus está aqui e Ele está te tocando. Aí, cara, eu precisei pregar para ele? Não, eu só precisei fazer o quê? Estar lá. João capítulo 1, versículo 14: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? Jesus. Quando Jesus, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós, Jesus, que é a palavra, deu poder para que a minha carne agora se torne parte da palavra. Quando a minha carne se torna parte da palavra, eu só preciso estar num lugar, porque agora eu faço parte da palavra. E se eu faço parte da palavra e estou num lugar, eu estou pregando o tempo inteiro sem falar nada. Agora tem gente que usa isso para desculpa, falar: então se é assim, então eu não preciso falar, né? Já viu aquelas pessoas que falam assim: meu testemunho fala mais que 1000 palavras? Já viu? Pois é, isso é uma mentira, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aí você olha para mim e fala: não, Vitor, mas eu não falo porque eu tenho medo. Mentira também. Não é porque você tem medo, é porque falta amor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então uma pessoa não deixa de pregar o evangelho por falta de coragem, mas é por falta de amor. E quem é amor? Deus é amor. Então quando eu me torno um com Deus, eu me torno um amor com Deus. Você consegue reparar que tudo que eu estou falando aqui só vai para um lugar: me tornar um com Jesus? E quando eu me torno um com Jesus, cara, eu não tenho mais as minhas vontades, eu tenho as dele. Quando eu me torno um com Jesus, eu não tenho mais os meus sentimentos, eu tenho os dele. Quando eu me torno um com Jesus, eu não tenho mais a minha causa, agora eu tenho a causa dele. Então o nazireu, ele tinha cabelos compridos,
que mostrava no externo. Todo mundo que olhava para ele sabia, cara, ele é diferente. Ele é um nazireu. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que conforme eu e você ficamos diante da face do Senhor, a face do Senhor começa a mudar a nossa face. E nós começamos a ser transformados de imagem na imagem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, quando eu entro para o meu quarto e fecho a minha porta e fico com Deus, o que está acontecendo ali? Eu estou trocando a minha face pela dele. Quando eu entro para a intimidade com Jesus, eu não entro para receber algo. Eu não entro para a intimidade com Jesus para receber aquilo que Ele tem para me dar, mas eu entro na intimidade para me tornar aquilo que Ele espera que eu seja. Eu não entro para a intimidade com Jesus para apresentar para Ele uma lista de pedidos. Eu entro para a intimidade com Jesus e falo, Jesus, eu preciso morrer, o Vitor está vivendo muito, Jesus, mata o Vitor, eu quero que Jesus viva em mim, eu não aguento mais o Vitor é chato, o Vitor é egoísta, o Vitor tem um monte de coisa ruim, mas eu não quero mais viver o Vitor, eu quero viver Cristo em mim, porque Cristo em mim é a esperança da glória, não é Cristo na igreja evangélica, é Cristo em nós, cara, a solução da cidade não são igrejas, a solução da cidade é a igreja que somos nós na cidade. Não é a cidade entrar para a igreja, mas é a igreja invadindo a cidade. Nós temos um trabalho na escola lá em São Paulo. Nós começamos um trabalho lá, pastor, pensa, na sala de aula, pastor, na sala de aula a gente está tendo ceia. Aí você olha e fala, na sala de aula? Vitor, mas calma, não é assim, a pessoa tem que olhar, tem que saber se ela está pronta para tomar ceia, ou se não está pronta para tomar ceia, ela tem que, vamos ver o que ela faz da vida, não sei o que, né? Cara, Judas ceiou. E eles tomando a ceia 2 semanas atrás, cara, eu podia morrer depois daquele dia, eu morreria feliz. Eles todos, aqueles meninos, uma delas, a gente chegou lá faz uns 5 meses. Ela não usava blusa porque ela era toda cortada, ela se cortava toda semana. Quando eu cheguei lá, ela não usava camiseta, ela não tirava a blusa de jeito nenhum. Tava um calor, o calor que está aqui agora, ela ficava de blusa de frio. Gente, tem coisa errada aí. E um dia ela tirou a blusa e veio me mostrar. E já fazem 5 meses que ela não se corta. E aí esses dias atrás teve uma briga na casa dela, a mãe dela endemoniou, só que é obreira na igreja, hein? Chegou nela e falou assim, ó, tá aqui, ó, pega esse gilete aqui, vai pro seu quarto, vai se cortar, que é o que você sabe fazer. Ela entrou pro quarto dela, olhou pro gilete e olhou para Jesus. Quando ela viu Jesus, ela jogou o gilete no guarda-roupa e falou, isso aqui nunca mais vai me ter, cara. Da escola mexe comigo muito. E aí eu vejo essa menina sem blusa, de camiseta, tomando ceia, cara. Eu falo, por que isso não está acontecendo em todo lugar? Nós queremos ser profundos aonde? Outro menino lá na escola, primeiro dia que eu fui lá, ele estava sentado numa mesa e eu entrei assim, sentei na mesa, que eu falei assim, cara, eu posso sentar aqui do seu lado? Ele estava sozinho, de cabeça baixa, tem 17 anos de idade esse menino. Aí ele, não tem outra opção, senta aí. Eu, eita, sentei. Falei, tá bom, já que não tem outra opção, vou sentar. Sentei. Falei, e aí, cara, você está bem? Aí ele olhou para mim e falou, você já perdeu seu pai? Eu falei, gente, fiquei com medo. Eu falei, caraca. Eu falei, cara, eu nunca perdi o meu pai, mas eu sei que você tem um pai vivo ainda. Eu falei, quê? Eu falei, Jesus é seu pai, cara. Ela, vem você com essa e tal. E começou, não abriu nada do coração para mim. O tempo foi passando, a gente continuou o trabalho. Hoje esse menino, quando ele me vê no corredor, ele corre para me abraçar. Ele tem 17 anos. É desse tamanho, parece um bobão assim, sabe? Vem correndo assim, me abraça. E aí eu olhei para ele quarta-feira passada e falei, velho, você tá diferente, hein, cara? Você tá tão diferente, cara. Ele falou, cara, Jesus muda as pessoas.
Eu falei, Jesus te mudou? Ele, graças a Deus. Uma outra menina, pastor, no primeiro dia de aula, ela chegou a mim e falou, eu estou desesperado, meu pai não gosta de Deus, eu queria conhecer Deus, mas meu pai não gosta de Deus. Eu falei assim, você não vai discutir mais com ele, nunca mais discuta com ele, nunca mais. Se ele falou, faz. Mandou se trancar no quarto, se tranca no quarto. Mas quando você se trancar no quarto, lembra que você não está sozinha, começa a orar pelo seu pai e tal. Quarta-feira agora ela chegou em mim e falou assim, Vitor, você não sabe. Eu falei, o quê? Eu e meu pai, a gente senta na mesa de casa, eu começo a olhar a Bíblia para ele, ele vem perguntar de Deus para mim, eu respondo de Deus para ele. E mais, Vitor, sábado agora a gente vai para a igreja, a família inteira. Por quê? Porque o Brasil está sim sendo tocado por Jesus, cara. Jesus está tocando o Brasil, e Jesus está contando comigo, Jesus está contando com você, Jesus está contando com a gente, para que a gente faça isso. João Batista era um nazireu, e a Bíblia diz que João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse. Eu estava dentro do meu quarto, no outro dia Jesus disse uma coisa para mim que é o que embaseia toda essa mensagem, e é o porquê de eu estar pregando ela aqui hoje. O Espírito Santo falou assim para mim, Vitor, para que Jesus viesse a primeira vez como um cordeiro para a terra, eu levantei um nazireu para preparar o caminho para ele vir. Então, para que Jesus viesse a primeira vez para a terra como um cordeiro, para morrer, olha isso aqui, para que Jesus viesse para a terra a primeira vez como um cordeiro para morrer, o Pai levantou um nazireu para preparar o caminho para ele. Mas agora, para que Jesus volte não mais como um cordeiro e nem para morrer, mas para que ele volte como um leão para reinar, o Pai está procurando uma geração de nazireus prontos para preparar o caminho para que Jesus volte. O Pai está procurando por nazireus, Ele está dizendo, onde estão? E cara, se você olha para a vida de João Batista, você vai ver uma coisa, ele não vestia o que todo mundo vestia, ele não comia o que todo mundo comia, ele não pregava o que todo mundo pregava, ele não era o que as pessoas esperavam que ele fosse. O problema é que hoje a gente quer comer o que está todo mundo comendo, a gente quer ouvir o que está todo mundo ouvindo, a gente quer ver o que está todo mundo vendo, a gente quer falar como está todo mundo falando, e aí tá bom, e aí o santo não é mais tão separado assim, o santo se tornou profano. Só que Deus não muda, a gente muda, Deus não, Ele continua sendo santo, 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 e Ele continua não se relacionando com pecado. Primeira coisa que o nazireu não fazia, ele não se relacionava com uva. Segunda coisa que ele não fazia, ele não cortava o cabelo. E a terceira coisa que ele não fazia, ele não podia ir em velório. O que é isso? Ele não podia entrar em velório. Se o pai dele morresse, ele não podia ir no velório. Olha isso. O que isso mostra para mim e para você hoje? Que o nazireu, ele não vive naquele negócio, como eu falei para vocês, até onde que eu posso ir para ficar bem com Deus? Não, o nazireu ele fala assim, como eu faço para entrar num lugar onde todo o resto para mim não importe mais? Aonde eu faço para entrar num lugar que eu não vou chegar perto de nenhum tipo de morte? Aonde que eu faço para entrar num lugar onde nada que pode comprometer a minha vida espiritual vai se aproximar de mim? Como que eu faço para entrar nesse lugar? Esses são os nazireus, e essas são as pessoas que Jesus está procurando nesses dias. Sabe de uma coisa? Muita gente pergunta para mim, Vitor, qual que foi o segredo? Porque você, as pessoas falam isso, parece que você cresceu muito rápido. Cara, eu não cresci. Se eu estou crescendo, eu estou errado, porque eu tenho que diminuir. Vitor, você cresceu muito rápido. Vitor, de repente você apareceu e estava... Cara, na verdade eu me escondi. Eu estou escondido, cara. Vitor, qual que foi o segredo? O segredo é nunca correr atrás de púlpito, nem de ministério, nem de chamado. O segredo é ir atrás de Jesus. Eu fui atrás de Jesus, cara. Eu encontrei Jesus no meu quarto. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia no deserto. Aonde o menino se fortalecia? O problema é que hoje em dia a gente quer sair de lá. Só que o deserto, sabe o que tem no deserto? Comida do céu, fogo, nuvem e glória de Deus. Aonde que alguém é treinado para viver ministério? No deserto. Por isso, se você está muito rodeado, cara, tem coisa errada. Se tranca, se esconde. Eu lembro uma época da minha vida que minha mãe falava, Vitor, pelo amor de Deus, sai desse quarto. Eu não ia mais no shopping.
Ah, Vitor, mas você ficou religioso? Não, cara, eu estava apaixonado. Eu não queria sair do quarto, eu não queria jogar bola, eu não queria ver filme, eu não queria mais. Por quê? Porque colocava isso tudo do lado de Jesus, eu falava, não tem nem comparação. Eu quero Jesus, cara. Eu quero Jesus. E eu sinto que essa é a pergunta do Espírito Santo para nós hoje à noite. Aonde estão os nazireus de Severina? Aonde estão os nazireus dessa cidade? Aonde estão os nazireus de São Paulo? Aonde estão os nazireus que vão remir a terra no Brasil? Quem está disposto a pagar o preço para que o coração de Jesus se torne para o Brasil conhecido e respeitado? Sabe de uma coisa? Moisés, ele defendeu o caráter de Deus. Olha o que aconteceu. Moisés está em cima da montanha. Deus chega para ele e fala assim: Moisés, vamos destruir todo mundo e a gente começa uma nação a partir de você. Destrói tudo. Eu posso fazer isso agora, Moisés. Eu estralo o dedo, a gente destrói tudo e eu começo de novo com você. Moisés olha para Deus e fala assim: Deus, espera aí, já parou para pensar o que o povo do Egito vai pensar de você? Você tirou o povo do Egito de lá para matar eles no deserto? Não, Deus, não faz isso não. Eles vão pensar coisa ruim de você. Eles vão pensar coisas de você que você não é. Moisés defendeu o caráter de Deus. O problema é que hoje em dia a gente sai por aí fazendo o que a gente quer, se autodenominando cristão, denegrindo o caráter de Deus. Hoje em dia as pessoas não querem conhecer a Cristo porque elas conheceram a gente primeiro. As pessoas não querem conhecer Jesus porque elas conheceram os representantes dele primeiro. Por isso, cara, nós precisamos dessas pessoas urgentemente. Pessoas consagradas. Pessoas que não vão só abrir mão das coisas pecaminosas, mas que vão abrir mão de tudo. Porque Jesus não pode ser o primeiro lugar no meu coração. Não, Ele não pode ser o primeiro. Porque se Ele é o primeiro, é porque eu tenho um segundo. Jesus precisa ser todo o meu coração. Jesus precisa ser tudo para mim. E quando Ele for tudo, aí sim, eu serei profundo. Que profundidade para mim não tem nada a ver com serviço, nem com o que eu faço. Tem gente que olha para mim e fala assim: nossa, esse menino aí, ó, deve ser profundo porque ele prega. Aí esse menino, é o comentário mais recebido nas redes sociais: ai, nossa, como você brilha a face de Jesus. Nossa, como você... nem me conhece, mas aprenderam a olhar uma foto e ver que alguém tem um microfone na mão, e se tem um microfone na mão é porque é profundo. Não é assim, cara. Não é o meu ministério, não é o que eu faço, mas é se eu tenho uma intimidade com Jesus, e se eu estou me tornando um com Ele. É sobre isso. Para mim, profundidade é isso: me tornar um com Jesus e entrar no coração dele, morrendo para mim, nascendo para Ele, me tornando escravo das pessoas, escravos, servos das pessoas, servindo a vocês, servindo a igreja de Jesus, servindo o mundo, servindo as pessoas, porque já não tenho vontade própria, já não tenho vida para mim. Tudo que eu tenho agora é Jesus. Aleluia. Quem entende o que eu estou falando aqui hoje à noite? Nós vamos orar e eu queria que você fosse muito sincero com você e com Jesus, sabe? A Bíblia diz assim, olha, para Ananias e Safira, ele falou assim: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? É possível mentir para o Espírito Santo. Por isso eu queria te pedir,
que você não fizesse isso hoje à noite aqui. Não minta para o Espírito Santo. Mas se você entende essa palavra, se você entende essa realidade de Naziel, você entende isso e fala, cara, eu quero abrir mão dos prazeres da terra. Eu quero que a minha face brilhe Cristo por causa da minha intimidade. E eu não quero me aproximar de nada que comprometa a minha vida espiritual, custe o que custar. Se você entendeu isso e é isso que você quer para a sua vida, eu vou falar, isso não é para todo mundo não. Na verdade era para todo mundo, é para todo mundo, mas não é todo mundo que está afim, não é todo mundo que está disposto, porque isso custa, cara, e custa tudo, absolutamente tudo. Então se você é essa pessoa e você quer isso, eu queria convidar você a ficar de pé comigo no seu lugar. Feche seus olhos onde você está. Sabe, som do seu coração, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Som do seu coração. E se é realmente isso que você quer, se é realmente isso que você almeja, que você deseja, eu quero convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui para frente que nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar, venha para cá. Oh Jesus, Jesus, nós amamos você, Jesus, e como nós te queremos, Jesus, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos do Senhor, Jesus. Sabe, você que está aqui na frente, cara, a Bíblia diz, entregue o vosso corpo como sacrifício vivo. Nós temos um altar aqui, então aqui é um lugar de se entregar sacrifício. Comece a dizer, Jesus, eu entrego o meu coração, eu entrego tudo de mim. Jesus, eu não quero mais te dar uma parte só da minha vida, eu não quero mais te dar só uma parte de mim, do meu coração. Jesus, eu quero te dar tudo que eu sou, eu quero te dar tudo de mim, Jesus, tudo, Jesus, eu quero te dar tudo de mim. Eu não quero viver nenhum minuto do meu dia para mim mesmo, eu não quero viver os meus sonhos, Jesus, eu não quero ter que fazer as coisas para mim, eu quero fazer as coisas para o Senhor, é tudo para você, Jesus, tudo vem de ti, tudo é para o Senhor e tudo é para ti, Jesus. Então vem, Jesus, e me toma o meu coração, Jesus, toma a minha carne, me consuma, Jesus, me consuma com a sua presença, me consuma com o Senhor, me consuma com aquilo que o Senhor é, me consuma com aquilo que o Senhor está fazendo, Jesus. Vem, Jesus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Jesus.
Esse é o momento seu e de Jesus, cara. E se você entendeu isso do Nazireu, e você quer colocar aqui no altar agora prazeres que você vai deixar de fazer, coisas que você vai deixar de fazer a partir de hoje. E aí você vai fazer como você quiser. Você vai colocar um tempo, ou você vai colocar para sempre. Eu não sei como você vai fazer. Mas se você entendeu a mensagem, entendeu a realidade disso, então esse é o momento de você falar: Jesus, está aqui esse prazer, eu não vou usufruir mais. Talvez aquilo que você estava ouvindo, você não vai ouvir mais. O que você estava assistindo, você não vai assistir mais. Aquilo que estava te distraindo, aquilo que estava distraindo você, você vai entregar agora e vai falar: Jesus, isso não me distrai mais. Eu só vou ter olhar para uma coisa, Jesus, eu só vou ter olhar para você. Tudo aquilo que está atrapalhando o meu olhar, Jesus, eu quero te dar agora. Eu quero te dar agora, Jesus, tudo aquilo que está atrapalhando o meu modo de olhar. Tudo aquilo que está me impedindo de olhar só para você, Jesus, eu quero te dar agora. Eu quero te dar agora. É isso.